A primeira vez que ele percebeu foi por acaso. O relógio marcava 2h37 da manhã, quando o rangido da porta da frente o despertou. No início, ele pensou que era um sonho, ou talvez algum barulho aleatório da casa, mas algo dentro dele o fez se levantar. Ao espiar pelo vidro da janela, ele viu a silhueta da mãe deslizando pela calçada, envolta pela névoa fina da madrugada. Seu coração bateu mais forte. Para onde ela estava indo a essa hora? Ele ficou parado, hipnotizado pelo vulto se afastando. Ela não parecia hesitante nem perdida. Seus passos eram decididos, como se estivesse indo a um lugar que já conhecia bem. A inquietação cresceu dentro dele. Poderia ser apenas uma caminhada noturna? Improvável. A mãe nunca saía sem avisar. E além disso, quem sai de casa às escondidas com o rosto meio encoberto por um capuz? Na noite seguinte, a cena se repetiu. E na seguinte também. Ele começou a notar padrões. Sua mãe esperava sempre que todos estivessem dormindo, verificava o celular antes de sair e atravessava a rua sem olhar para trás. Isso não era normal. Algo estava errado. Seu peito apertava sempre que ouvia a porta se abrir. Ele queria perguntar, mas algo o impedia. Medo da resposta? Talvez. Os dias passaram, e sua cabeça fervilhava de perguntas. Ele tentou ignorar, mas a cada noite a sensação de que algo estranho estava acontecendo ficava mais forte. Era como se sua mãe fosse duas pessoas diferentes. Durante o dia, a mulher carinhosa que preparava o jantar e perguntava sobre seu dia. À noite, uma sombra que deslizava em silêncio para um destino desconhecido. Ele tentou se convencer de que estava exagerando. Quem sabe sua mãe apenas precisava de um tempo sozinha. Mas se fosse isso, por que o sigilo? Por que a pressa? As justificativas não se sustentavam. E ele sabia que só havia um jeito de descobrir a verdade. Ele teria que segui-la. Na noite seguinte, quando o relógio passou das 2 da manhã, ele não dormiu. Seu corpo inteiro vibrava com a adrenalina de sua decisão. Quando ouviu a porta se abrir, sua respiração travou. Ele esperou alguns segundos antes de se mover, contando mentalmente até 10. Assim que teve certeza de que sua mãe já estava na rua, saiu do quarto, descalço para não fazer barulho. A porta ainda estava ligeiramente entreaberta. O vento frio da madrugada entrou pela fresta, arrepiando sua pele. Ele deslizou para fora, fechando a porta com o máximo de cuidado. A essa altura, sua mãe já estava a alguns metros à frente. Ele apertou o passo, mantendo uma distância segura. Não queria ser descoberto. Cada esquina que ela dobrava parecia levá-la a um caminho mais escuro. O silêncio da cidade naquela hora era quase sufocante. Ele sentia seu coração pulsar nos ouvidos, cada batida como um tambor, avisando que ele estava se metendo onde não devia. Ainda assim, ele não recuou. Quando ela entrou em um beco, ele hesitou. O que havia ali? Ele nunca tinha reparado naquele lugar antes. O ambiente parecia mais frio, como se algo invisível o estivesse alertando para voltar. Mas já era tarde demais para desistir. Sua mãe não parecia perdida. Pelo contrário, seus passos eram firmes, determinados. Foi então que ele percebeu. Ela não estava indo a algum lugar ao acaso. Ela tinha um destino. Alguém a esperava. O garoto se escondeu atrás de um poste, segurando a respiração, seus olhos fixos na figura da mãe. Quando um vulto se aproximou dela, seu estômago se revirou. O homem que surgira da escuridão não era seu pai. E a forma como sua mãe segurou a mão dele fez tudo dentro de si desmoronar. O garoto sentiu seu corpo travar no momento em que viu sua mãe segurando a mão daquele homem. Não era um aperto de mãos casual, um cumprimento entre conhecidos. Havia algo mais ali. A maneira como os dedos se entrelaçaram, o olhar rápido que trocaram antes de se afastarem ligeiramente, como se soubessem que estavam sendo observados. O ar da madrugada parecia mais pesado, e o garoto teve que lembrar de respirar. Um turbilhão de pensamentos girava dentro de sua cabeça, e nenhum deles fazia sentido. Ele apertou os olhos, como se piscasse forte pudesse apagar aquela cena. Mas a imagem já estava gravada em sua mente. Quem era aquele homem? Há quanto tempo sua mãe saía de casa para encontrá-lo? Seu pai sabia? Não. Impossível. Seu pai sempre fora um homem atento, detalhista, observador. Ele perceberia algo assim. Mas então, se nem ele sabia, o que estava acontecendo?
O garoto sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva, angústia e confusão. Parte dele queria correr para casa e fingir que nada disso estava acontecendo, se trancar no quarto e esperar amanhecer como se tudo não passasse de um pesadelo ruim. Mas outra parte queria respostas. Foi essa parte que venceu. Quando sua mãe começou a caminhar ao lado do homem, o garoto se moveu sem pensar. Manteve-se nas sombras, atento a cada passo. As ruas estavam vazias, e qualquer ruído poderia denunciá-lo. O silêncio cortante da madrugada fazia com que seus próprios pensamentos ecoassem dentro da cabeça. Ele tentava se convencer de que talvez houvesse uma explicação racional para tudo aquilo, algo que aliviasse a tensão esmagadora que crescia dentro de si. Mas no fundo, ele sabia. Algo estava errado. Eles caminharam por algumas quadras, e a cada nova esquina, o garoto sentia seu coração pulsar mais forte. O medo de ser descoberto travava seus músculos, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo o mantinha em movimento. Sua mãe olhava para os lados de tempos em tempos, como se tivesse certeza de que ninguém o seguia. Ela estava sendo cuidadosa, escondia algo. Atravessaram a rua e entraram em uma parte do bairro que ele não conhecia bem. A iluminação era falha, com postes de luz piscando fracamente. Tudo parecia mais escuro ali. O garoto sentiu o peito apertar. Eles estavam indo para algum lugar específico, e ele precisava descobrir onde. Cada passo parecia levá-lo para mais perto de uma verdade que ele talvez não estivesse pronto para encarar. A certa altura, sua mãe e o homem pararam em frente a um pequeno prédio de aparência decadente. A fachada estava desgastada, as janelas eram escuras e opacas. Não parecia um lugar qualquer. O garoto prendeu a respiração. O homem pegou algo do bolso e destrancou a porta da frente. Sua mãe hesitou por um segundo antes de entrar. Então, sem olhar para trás, ela atravessou a entrada e sumiu dentro do prédio. O garoto sentiu um frio subir pela espinha. Ele deveria entrar? Se o fizesse, corria o risco de ser descoberto. Mas se voltasse para casa, passaria o resto da vida se perguntando o que havia dentro daquele lugar. Ele olhou para os lados, certificando-se de que ninguém mais estava por perto. Seu coração batia tão forte que parecia ecoar pela rua vazia. O que ele deveria fazer? A resposta já estava clara. Respirou fundo e deu o primeiro passo. O garoto sentiu um arrepio percorrer sua espinha assim que seus pés tocaram a soleira da porta. Do lado de fora, a rua parecia uma realidade distante, um mundo ao qual ele não pertencia mais. Aqui dentro, o ar era pesado, carregado de umidade e um cheiro estranho que ele não conseguia identificar. A escuridão era cortada apenas por um fraco brilho vindo do final do corredor, onde sua mãe havia desaparecido junto com aquele homem. Ele avançou devagar, forçando a respiração a se manter silenciosa. Cada passo parecia ecoar de forma exagerada naquele ambiente fechado, como se as paredes estreitas sussurrassem segredos antigos que ele não deveria ouvir. O chão de madeira rangia sob seus pés, e ele precisou se esgueirar rente à parede para evitar ser notado. O prédio parecia abandonado, mas não completamente. Havia marcas de uso ali, detalhes quase invisíveis que entregavam que alguém frequentava aquele lugar. Uma garrafa de água meio cheia deixada no chão, um casaco pendurado na maçaneta de uma das portas, pegadas recentes no piso empoeirado. Ele sentiu seu estômago revirar. Se sua mãe vinha até aqui, então esse não era um encontro casual. Esse lugar significava algo. Seguiu em frente, controlando o impulso de simplesmente correr e puxá-la para fora dali. Ele precisava entender antes de agir. A porta no final do corredor estava entreaberta, e por ela escapava um facho de luz tremeluzente, como se apenas velas iluminassem o ambiente. Ele se aproximou o suficiente para enxergar pelo vão estreito e prendeu a respiração. Sua mãe estava ali, sentada de costas para ele, enquanto o homem se movia pelo cômodo, recolhendo alguns papéis de uma mesa. O garoto sentiu a pressão no peito aumentar. Não era um encontro romântico, como ele havia imaginado antes. O clima dentro daquele quarto era outro. Sua mãe não sorria, não parecia confortável. Havia tensão em seus ombros. A maneira como suas mãos estavam fechadas sobre o colo mostrava que ela não estava ali por vontade própria. Algo maior estava acontecendo. O homem,
Alto e de rosto parcialmente encoberto pela sombra, empilhou os papéis e os colocou dentro de uma pasta, falando algo baixo demais para que o garoto pudesse ouvir. Mas a expressão de sua mãe mudou. Ela arregalou os olhos, balançou a cabeça em negativa e apertou os lábios, como se tentasse segurar algo que queria dizer. O garoto queria entender, queria entrar ali e exigir respostas. Mas então, algo aconteceu. O homem se inclinou sobre a mesa, abriu uma gaveta e tirou algo de dentro. Não foi possível ver o que era, mas sua mãe enrijeceu imediatamente. O que quer que estivesse naquela gaveta era o motivo pelo qual ela vinha aqui. A cena parecia se desenrolar em câmera lenta, e o garoto teve que se segurar para não fazer nenhum movimento brusco. Seu coração batia forte, pulsando nos ouvidos. Ele tentou processar as informações. Esse não era apenas um caso de traição. Havia algo muito mais profundo acontecendo ali. Ele sentiu a garganta secar quando sua mãe estendeu a mão hesitante e pegou o objeto que o homem lhe entregava. Ele viu os dedos dela tremerem, a respiração pesar. O que era aquilo? O que estavam fazendo ali? Ele precisaria se arriscar mais para descobrir. E recuar já não era mais uma opção. O garoto sentia sua pulsação acelerada, o corpo tenso enquanto se escondia na penumbra daquele corredor estreito. O que ele tinha acabado de ver não era apenas estranho, era errado. Sua mãe não deveria estar ali, com aquele homem, pegando algo dele como se estivesse sendo coagida. Ele tentou enxergar melhor, mas a posição em que estava só permitia que visse fragmentos do que acontecia dentro do quarto. Ele precisaria se mover, arriscar-se ainda mais. A incerteza era sufocante, mas a necessidade de saber a verdade falava mais alto. Engolindo a seco, ele deslizou ao longo da parede até se posicionar melhor. Agora, podia ver sua mãe segurando um envelope pardo, os dedos trêmulos, como se aquele simples pedaço de papel carregasse um peso invisível. O homem mantinha uma expressão rígida, fria, como se estivesse analisando cada movimento dela. O silêncio entre os dois era opressor, carregado de algo que o garoto não conseguia definir. Ele tentava entender. Sua mãe devia dinheiro a esse homem? Estava sendo chantageada? Ou havia algo ainda pior acontecendo? A tensão no ar ficou insuportável quando o homem quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, mas cortante. Ele disse algo que fez a mãe arregalar os olhos. Uma frase que o garoto não conseguiu entender completamente, mas pegou as últimas palavras. Ou tudo acaba hoje. O que aquilo significava? O que terminaria hoje? O corpo dele ficou frio. O que quer que estivesse acontecendo, sua mãe estava no centro de algo perigoso. Então, algo mudou no olhar dela. A hesitação deu lugar a um tipo de raiva contida. Ela soltou um suspiro pesado, rasgando o envelope sem olhar para o que havia dentro. O homem não reagiu, apenas ergueu uma sobrancelha, como se esperasse exatamente aquilo dela. Ele então pegou algo do bolso do casaco e o garoto viu um brilho metálico sob a fraca luz do cômodo. Seu sangue gelou. Um celular. Ele desbloqueou a tela e virou para que sua mãe visse algo. Ela levou as mãos à boca. Um som abafado escapou de seus lábios. O garoto não conseguia ver o que estava na tela, mas sabia que era algo grande. Algo que poderia destruir sua mãe. Ela balançou a cabeça, negando desesperadamente, como se estivesse implorando para que aquilo não fosse real. O homem permaneceu imóvel, observando-a com uma calma cruel. Então, com um movimento calculado, ele guardou o celular de volta no bolso e apontou para a porta ao fundo do cômodo. Sua mãe hesitou por um instante, olhou para o envelope rasgado, para as próprias mãos trêmulas e, sem outra escolha, começou a caminhar. O garoto sentiu o desespero subir como uma onda. O que havia atrás daquela porta? Por que ela parecia tão assustada? Ele precisava intervir. Precisava fazer algo. Mas antes que pudesse sequer pensar, sua mãe desapareceu pela porta e o homem a seguiu, fechando-a atrás de si. Ele sentiu o coração martelar dentro do peito. Aquela era sua única chance de agir. Cada segundo de hesitação poderia custar caro. Avançou sem pensar, os músculos trêmulos pela adrenalina. Ele precisava ver o que havia ali dentro. Precisava saber o que estavam escondendo. Com as mãos suadas, tocou a maçaneta gelada e, segurando a respiração, girou-a lentamente. A porta rangeu, abrindo-se apenas o suficiente para que ele pudesse espiar. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. O que viu ali dentro
Era algo que jamais poderia esquecer. Algo que ninguém jamais deveria ver. O garoto sentiu o chão sumir sob seus pés no instante em que seus olhos se fixaram no interior daquela sala. O ar parecia pesado, denso, como se um manto invisível de segredos e desespero envolvesse cada canto do ambiente. O espaço era pequeno, com móveis antigos e uma mesa no centro repleta de papéis, fotografias e objetos que ele não conseguia identificar de imediato. Mas foi a presença de sua mãe, ali, no meio de tudo, que fez seu estômago revirar. Ela estava parada, imóvel, como uma estátua, os ombros rígidos, as mãos fechadas em punhos trêmulos ao lado do corpo. O homem estava ao lado dela, observando-a com um olhar impassível, quase entediado. O garoto tentou se esconder melhor atrás da fresta da porta, lutando contra o impulso de entrar correndo e tirá-la dali. Mas algo dentro dele disse que aquela não era uma situação simples, que invadir o cômodo naquele momento poderia piorar tudo. Ele precisava entender antes de agir. Seus olhos percorreram a sala novamente, agora prestando atenção nos detalhes. As fotos sobre a mesa eram amareladas, algumas rasgadas nos cantos. Em uma delas, havia uma imagem de sua mãe, muito mais jovem, ao lado de um homem que ele nunca tinha visto antes. O coração do garoto deu um salto no peito. Quem era aquele? E por que sua mãe parecia tão diferente? O homem pegou uma das fotos e a segurou no ar, balançando-a levemente entre os dedos, enquanto falava algo em tom baixo, mas firme. A expressão de sua mãe se contorceu em algo que ele nunca tinha visto antes. Não era apenas medo, era culpa, era arrependimento. Era como se tudo que ela fosse estivesse desmoronando ali, diante de seus olhos. O garoto sentiu um nó na garganta, sem saber se queria continuar assistindo aquilo, ou simplesmente correr para longe e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas não havia mais como voltar. Sua mãe deu um passo para trás, como se quisesse escapar do que estava sendo dito, mas o homem foi mais rápido. Ele abriu uma gaveta e tirou de lá algo pequeno, um pedaço de papel dobrado. Jogou-o sobre a mesa e encarou sua mãe, esperando uma reação. Ela hesitou antes de pegar o papel, desdobrando-o com dedos trêmulos. O que quer que estivesse escrito ali, a fez respirar fundo e fechar os olhos por um instante, como se estivesse tentando se recompor antes de enfrentar o inevitável. O garoto queria ver, precisava ver. Cada músculo de seu corpo gritava para que ele entrasse, mas ele sabia que se fizesse isso, não poderia mais fingir que não sabia de nada. Não poderia mais olhar para sua mãe do mesmo jeito. Ele mal conseguia acreditar que ela estava envolvida em algo assim. Ele sempre a vira como a mulher forte, a protetora, aquela que mantinha tudo sob controle. Mas agora, diante dele, estava uma versão dela que ele não conhecia. Uma versão quebrada, encurralada. O homem se aproximou da mesa, apoiando-se sobre os punhos cerrados. Disse algo curto, algo que fez sua mãe levantar os olhos e encará-lo com uma fúria inesperada. Mas ele apenas sorriu, como se estivesse esperando exatamente por essa reação. O garoto prendeu a respiração. Sua mãe rasgou o papel em pedaços e os jogou no chão, a voz finalmente saindo, mesmo que entrecortada e trêmula. Ele não conseguiu entender tudo, mas uma palavra se destacou no meio da frase. Uma palavra que fez sua pele arrepiar e seu estômago afundar como uma pedra. O garoto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Assassinato. A palavra pairou no ar como um veneno invisível, contaminando tudo ao seu redor. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que ele poderia ter imaginado. Ele queria acreditar que tinha ouvido errado, que sua mente estava distorcendo os fatos. Mas a maneira como sua mãe tremia e o olhar frio do homem diante dela diziam o contrário. Suas mãos suadas apertaram a maçaneta da porta com força, o coração batendo tão rápido que ele achou que poderia ser ouvido do outro lado. O homem inclinou-se sobre a mesa, recolhendo lentamente os pedaços do papel rasgado que sua mãe havia destruído. Ele não parecia irritado. Pelo contrário, parecia satisfeito, como se aquela reação fosse exatamente o que ele esperava. Sua mãe, no entanto, respirava rápido, os olhos fixos nele, como se estivesse prestes a correr ou atacar. O garoto nunca a tinha visto daquele jeito. Era como se a mulher que o criara tivesse desaparecido, e em seu lugar restasse apenas uma estranha, alguém que ele não conhecia. Ele queria acreditar que ela era inocente,
Mas então o homem pegou outra fotografia da mesa e deslizou até ela. O rosto de sua mãe ficou ainda mais pálido. Ela hesitou antes de tocar a foto, mas quando o fez, foi como se toda a força tivesse se esvaído de seu corpo. Seus ombros caíram, e um suspiro carregado de algo que parecia culpa escapou de seus lábios. O garoto não conseguiu ver o que havia na imagem, mas sabia que era algo importante. Algo que poderia mudar tudo. Ele se inclinou um pouco mais, prendendo a respiração. O homem falou novamente, desta vez com um tom mais baixo, quase gentil. Mas não havia gentileza verdadeira ali. Era como um predador falando com sua presa, um caçador que já sabia que tinha vencido. Sua mãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para falar. Quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu falha, um sussurro carregado de dor. O garoto precisou se esforçar para entender as palavras. Eu não queria... A confissão o atingiu como um soco. Ele sentiu as pernas falharem por um instante e precisou se segurar na parede para não cair. O que sua mãe não queria? O que ela tinha feito? Seu estômago revirou com a onda de perguntas e suposições que tomaram conta de sua mente. O homem deu um passo para trás, cruzando os braços, observando-a como se estivesse esperando que ela continuasse. Mas ela não disse mais nada. Ficou ali, imóvel, os olhos fixos na foto em suas mãos. O garoto precisou piscar várias vezes para se convencer de que aquilo era real. Sua mãe estava envolvida em um crime? Estava sendo ameaçada? O homem à sua frente era um cúmplice ou um inimigo? Cada possibilidade parecia pior que a outra. Ele sentiu a respiração acelerar, o pânico crescendo dentro de si como um fogo incontrolável. Ele precisava sair dali. Precisava processar tudo o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse se mexer, o homem virou lentamente a cabeça em sua direção. Seus olhos se estreitaram, e um sorriso surgiu no canto de sua boca. O garoto congelou. Ele tinha sido descoberto. O sangue do garoto gelou no instante em que os olhos do homem se fixaram nele. Foi um olhar lento, calculado, como se ele já soubesse o tempo todo que estava sendo observado. O leve sorriso que se formou em seus lábios não era de surpresa, nem de raiva, mas de algo muito pior. Controle. Ele sabia que tinha o poder naquela sala, que ninguém ali poderia desafiá-lo. O garoto sentiu seu coração martelar no peito, o pânico apertando sua garganta como uma corrente invisível. Sua mente gritava para que ele corresse, mas suas pernas estavam paralisadas. Sua mãe também percebeu. O choque estampado em seu rosto era um reflexo do desespero que ele sentia. Seus olhos se arregalaram e, por um segundo, o medo tomou conta de sua expressão. Mas então algo mudou. Ela desviou o olhar do garoto e se virou para o homem, sua postura endurecendo. O garoto não conseguia ouvir exatamente o que ela dizia, mas sua voz agora era firme, carregada de uma mistura de raiva e súplica. Ela estava tentando protegê-lo, estava tentando convencê-lo de que ele não sabia de nada, que não significava uma ameaça. O homem não parecia convencido. Lentamente, ele caminhou até a porta, deixando a tensão no ar se arrastar de propósito. Cada passo fazia o garoto sentir como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. Ele precisava se mover, precisava reagir, mas seu corpo não obedecia. Quando o homem parou diante dele, inclinando-se levemente para observá-lo de perto, o garoto sentiu o peso daquele momento esmagá-lo. O cheiro de cigarro impregnava a roupa do homem, e seus olhos escuros brilhavam como se estivessem avaliando suas opções. Então, inesperadamente, ele riu. Foi um som baixo, seco, carregado de algo que o garoto não conseguia identificar. O homem deu um passo para trás, como se estivesse deixando o suspense se prolongar, deixando a tensão crescer. Então falou, sua voz arrastada, cheia de um sarcasmo que fazia a pele do garoto arrepiar. Perguntou o que ele tinha visto, como se quisesse dar a ele a chance de mentir. O garoto sabia que qualquer resposta errada poderia ser fatal. Se dissesse a verdade, poderia estar assinando sua sentença de morte. Se mentisse mal, poderia fazer tudo desmoronar ainda mais rápido. Sua mãe interveio antes que ele pudesse responder. A voz dela era tensa, mas decidida. Disse que o garoto era apenas um adolescente curioso, que tinha seguido por impulso, que não sabia de nada. O garoto percebeu o quanto era crucial que ele não contradissesse aquilo.
Precisava se agarrar àquela versão da história. Precisava fingir que não entendia nada do que estava acontecendo. Mas o homem não era tolo. Seu olhar avaliava cada microexpressão, cada movimento do garoto. Ele sabia quando alguém estava mentindo. Os segundos se arrastavam como horas. O homem virou-se para a mãe do garoto, cruzando os braços. Disse algo que fez o estômago do garoto revirar. Perguntou o que fariam com ele. Não como uma dúvida, mas como um teste. O garoto viu sua mãe prender a respiração. Ela sabia o que ele estava insinuando. A ideia de que poderiam simplesmente eliminá-lo pairava no ar. Não dita diretamente, mas clara o suficiente para gelar o sangue de qualquer um. O garoto sentiu a garganta fechar. Sua própria mãe agora estava diante de uma escolha impossível. Revelar tudo e arriscar a vida deles, ou fazer o que fosse necessário para garantir que ele saísse vivo dali. Ele queria acreditar que ela escolheria protegê-lo a qualquer custo. Mas uma parte dele começou a duvidar. O que ela estava escondendo? O que ela já tinha feito? E até onde iria para garantir que aquele segredo jamais saísse daquela sala? O silêncio na sala se tornou insuportável. O garoto sentia o coração martelar contra o peito, o ar pesado e irrespirável. A pergunta do homem ainda ecoava em sua mente como um veneno que se espalhava lentamente. O que vamos fazer com ele? Sua mãe não respondeu de imediato. Ela apenas ficou ali, imóvel, os olhos fixos no chão, como se procurasse desesperadamente uma saída que simplesmente não existia. O garoto queria acreditar que ela encontraria uma solução, que faria algo para protegê-lo. Mas o tempo passava, e ela não dizia nada. Ele percebeu o quanto estava sozinho naquela situação. O homem se aproximou da mesa novamente, pegando uma faca que estava entre os papéis. Ele girou o objeto entre os dedos, quase distraído, como se não estivesse realmente com pressa. O garoto não sabia se aquilo era apenas uma ameaça ou um aviso do que poderia acontecer. Sua mãe fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e quando falou, sua voz saiu mais baixa do que ele esperava. Disse que ninguém precisava se machucar, que havia outra maneira. Mas o homem apenas riu. Uma risada seca, sem humor, sem qualquer sinal de piedade. O garoto percebeu que não podia mais confiar em nada, nem nas palavras de sua mãe, nem nas suas próprias suposições. Algo muito maior estava acontecendo ali, e ele precisava entender antes que fosse tarde demais. O homem largou a faca sobre a mesa com um estalo e cruzou os braços. Disse que ela tinha duas opções. Ou o garoto saía dali sem saber de nada, ou ele jamais sairia dali. O garoto sentiu um frio na espinha. Sua mãe se virou para ele, os olhos cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Ela se aproximou devagar, abaixando a voz, como se tentasse confortá-lo. Disse que tudo ficaria bem, que ele só precisava confiar nela. Mas como ele poderia confiar, se tudo o que ela fazia era esconder a verdade? Ele não queria mais meias palavras. Precisava saber. Precisava entender por que ela estava ali. Quem era aquele homem? O que realmente havia acontecido? Ele a encarou, esperando uma resposta. E dessa vez, ela falou. A confissão veio como uma lâmina atravessando o silêncio. Ela contou sobre o passado, sobre segredos enterrados que jamais deveriam ter sido descobertos. Falou sobre um erro que tentou consertar, sobre uma dívida que nunca foi paga, sobre alguém que desapareceu anos atrás e que nunca deveria ter sido procurado. O garoto sentiu seu corpo inteiro estremecer. Sua mãe não estava sendo chantageada por algo que não fez. Ela estava ali porque era culpada, porque em algum momento de sua vida, tomou uma decisão errada que a trouxe até aquele lugar. O homem apenas assentiu, satisfeito por finalmente ouvir o que queria. Ele pegou um envelope da mesa e o entregou a ela. Disse que agora tudo estava resolvido, que era hora de seguir em frente. Mas o garoto sabia que nada estava resolvido. Ele sabia que, a partir do momento em que saísse daquela sala, nunca mais olharia para sua mãe do mesmo jeito. E pior, sabia que se contasse a verdade para alguém, poderia acabar como a pessoa que desapareceu anos atrás. Ele olhou para sua mãe uma última vez, tentando encontrar nela a mulher que sempre conheceu. Mas tudo o que viu foi uma estranha. Uma estranha que agora carregava um peso que ele jamais conseguiria esquecer. Agora, era sua escolha o que faria com essa verdade. E seja qual fosse sua decisão, ele nunca mais seria o mesmo.
Se você tivesse visto isso com seus próprios olhos, o que faria? Escreva nos comentários. Eu jamais esquecerei essa cena.